fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos na Tua presença neste momento em oração, meu Deus, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor, o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade, como está escrito na Tua palavra, aqui na terra como nos céus. Agradeço ao Senhor neste momento, meu Deus, pelo pão de cada dia, não só o pão que perece, mas o pão que mantém-se dentro de nós, na nossa alma, que é a palavra do Senhor. É o pão vivo que desceu do céu. Que é pela Tua palavra, meu Deus, que nos mantemos vivos, que nós vencemos as lutas, as dificuldades, ultrapassamos barreiras, quebramos os limites, ultrapassamos todo e qualquer impedimento. Nada pode impedir a manifestação, o agir do Senhor em nossas vidas. E é pela Tua palavra, quando confiamos nela, quando vivemos a Tua palavra verdadeiramente, meu Pai. Então, que neste momento todos que oram conosco venham receber a Tua palavra. A palavra de Deus entra na sua vida através do Espírito Santo. Se você crê, o próprio Jesus, Ele entra na sua vida e permanece. Ele lava você das impurezas, purifica com o sangue dele, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, seja livre das mazelas, das perturbações, de tudo aquilo que o pecado fez na sua vida, as sequelas do pecado. Seja livre agora. Se volte para Deus, busque a Deus e Ele será com você também. E tudo mais o Senhor o fará. E aquele que crê permanece e diga graças a Deus. Amém.
Graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amigos ouvintes da nossa programação. Eu tenho aqui a Bíblia no Salmo 23. Já quero convidar você a participar conosco a partir do dia 8. No dia 8 de setembro, quarta-feira da semana que vem, estaremos nessa campanha, nesse propósito de fé, vivendo as promessas que estão escritas no Salmo 23. Mas para que o Senhor se cumpra em nossas vidas, essas promessas que vai se cumprir, nós precisamos também cumprir o que Ele quer de nós. Porque ninguém pode receber algo se antes não dar. Ninguém vai colher se antes não plantar. Então no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a primeira coisa que Deus quer que eu e você façamos nesses 23 dias, do dia 8 de setembro até o dia 30, que dá 23 dias, a primeira coisa que Deus quer que nós façamos é ser ovelha dele. Porque se o Senhor é o nosso pastor, significa que nós somos a ovelha dele. Então, para que se cumpra as promessas de Deus, Deus quer que nós venhamos fazer duas coisas para Ele. A primeira é ser ovelha. E quem é ovelha obedece, não teima, é guiado por Ele, pelo pastor. Conhece a voz do pastor. A voz do estranho não conhece, como o próprio Senhor Jesus disse. A ovelha, que é ovelha, ela não conhece a voz dos estranhos, ela conhece a voz do pastor. Então você vai ser ovelha, permanecer sendo ovelha. Você já é ovelha, vai continuar sendo ovelha, obediente, fiel. Nesses 23 dias, nós vamos provar para Deus, nós vamos provar para Ele que nós queremos receber as promessas dEle em nossas vidas, o cumprimento da palavra dEle em nossas vidas, mediante a obediência como ovelha. E diz aqui, no versículo 5, a outra coisa que Deus quer que nós venhamos fazer. A segunda coisa, a primeira é ser ovelha, a segunda está aqui no versículo 5, que diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preste bem atenção, é muito forte. Não, perdão, é o versículo 4, né? É o versículo 4, já no final do versículo 4. O versículo 4 diz assim: porque tu estás comigo. É esse versículo. Não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O versículo 4, tá? Do Salmo 23 é a segunda coisa que Deus quer que nós venhamos fazer, praticar, exercer, agir. Porque tu estás comigo, eu não tenho medo, não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então essa é a segunda coisa, que se o Senhor está conosco, o Senhor só pode estar conosco se nós estamos com Ele. Deus só pode estar com uma pessoa, e essa pessoa, uma vez que Deus está com ela, ela não vai ter medo do vale da sombra da morte, não vai ter medo de enfermidade, não vai ter medo de ameaças, de acusações, seja lá o que for. Ela não, está escrito, não temerei, nada temerei, porque o Senhor estará comigo. Por quê? Porque eu estou com Ele. Então essa é a segunda coisa que Deus quer que nós venhamos fazer nesses 23 dias, a partir do dia 8 de setembro até o dia 30, e estar com Deus. A primeira coisa é ser ovelha, a segunda coisa é estar com Deus. Só isso. Se eu estiver com Deus, Deus está comigo. Se eu deixar Deus, Deus me deixa. É estar com Deus, firme com Deus. É estar firme, servindo a Deus, obedecendo a Deus. Ser ovelha é ser guiado por Deus. E estar com Deus é não cair. Não virar nem para a esquerda nem para a direita. Não abandonar Deus por causa do pecado, por causa das coisas do mundo. É estar com Deus, firme com Deus mesmo. Se firmar com Deus. É isso que Deus quer. Deus só está com uma pessoa se a pessoa está com Ele. Não é só, eu estou com Deus porque eu estou orando. Não, isso é fácil. É estar com Deus lá fora, no teu dia a dia. Quando o inimigo vir na tua porta e bater, quando vir as tentações, quando vir as bandejas
servidas por Satanás, quando vier as propostas, é nessa hora que você tem que provar que você está com Deus. Quando as tentações do mal vierem sobre você. E saiba que Deus não vai permitir nenhuma tentação se você não pode suportar, se você não pode vencer. Está escrito na Bíblia. Deus não permite que nós sejamos tentados àquela tentação que nós não podemos vencer. Uma tentação que a gente não pode vencer, Ele não vai permitir a gente ser tentado. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, é estar com Deus. É ser ovelha e é estar com Deus. Essas são as duas coisas, a prioridade de Deus que a gente pode fazer para agradar a Deus. Jejum é um propósito de agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para ser ovelha e para estar com Deus tem que ser pela fé, não é pela religiosidade, não é pela crendice, não é pela assim como muitas pessoas fazem, né? Teorias, somente teorias. Não, é pela prática. A fé é a prática, é a certeza absoluta. É aquilo que eu sei que já existe, eu não estou vendo, mas eu sei que existe e eu creio, eu tenho certeza, eu vou até o final. Então é ser ovelha e estar com Deus. Essas duas coisas que Deus quer que a gente faça nesses 23 dias, a partir do dia 8 até o dia 30. Ser ovelha e estar com Deus. Quer dizer, obedecer, seguir os caminhos do Senhor, não tomar decisões precipitadas e permanecer com Deus. Quando vêm as tentações, quando vêm os pecados, quando vêm os desejos da carne, é eu buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo me dá o controle, o domínio de mim mesmo, para que eu não venha fazer a vontade da minha carne e me afastar de Deus. Porque uma vez que a pessoa se afasta, Deus se afasta dela também. Aí o inimigo, o lobo, né, ele arrebata a ovelha. Então, as 7 promessas de Deus, depois que eu faço essas coisas, depois que eu sou ovelha, depois que eu estou com Deus, está no versículo 1. A primeira coisa, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, nada me faltará. Nada vai te faltar, nada, absolutamente nada. Não vai nem precisar você pedir. Simplesmente Ele sabe a tua necessidade e que se você for ovelha e se você estiver com Deus, Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Nada na sua vida. Simplesmente isso. Tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, depois que eu sou ovelha e passo a estar com Deus, Ele diz aqui a palavra no versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Quer dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa é a segunda coisa. Muitas pessoas às vezes têm um pasto verdejante. O que representa o pasto verdejante? É o alimento, é o suprimento, é as coisas, né? É as coisas que temos aqui na terra, as coisas que Deus nos favorece por sermos pessoas. Precisamos de água, de alimento, de energia, de roupas, de mantimentos. Enfim, necessitamos dessas coisas para viver. Isso representa o pão de cada dia, né? Vamos dizer assim. Então, tem muitas pessoas que têm tudo isso, mas não tem repouso, não tem descanso na alma. Não tem repouso. E Deus Ele promete nos dar isso mediante a nossa fidelidade. Repousar quer dizer ter isso e ter prazer em ter. Como muitas pessoas elas têm, mas elas não têm prazer. Parece que não tem nada, tem tudo, mas não tem nada. Se sente infeliz. Não tem aquele prazer realmente. E por isso as pessoas são viciadas, elas não se contentam. É a pessoa que não se contenta com o companheiro, a companheira não se contenta com a casa, não se contenta com o carro, tem comida, mas não se contenta, sempre está reclamando, sempre está murmurando, sempre está perturbado. Então é assim. Então a gente está vivendo este propósito durante esses 23 dias, e esta é a segunda coisa que Deus quer fazer em nossas vidas. É repousar a alma, né? Mesmo estando em pastos verdejantes. Porque tem muita gente que está em pasto verdejante, mas não tem descanso na alma. Está infeliz. Está infeliz no casamento, está infeliz em todas as áreas da sua vida. E ele diz assim, leva-me para junto das águas de descanso, né? Quer dizer, isso é o tratamento. Águas de descanso já é o tratamento. Faz parte do tratamento, né, para a pessoa